MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com Jefferson Júnior Teixeira. Não está sabendo quem é? Eu vou falar agora. É o Ninho, empresário musical de vários talentos aqui do Mato Grosso do Sul e um cara que também faz um trabalho social muito bacana, que intensificou bastante isso depois da pandemia, que recentemente também foi candidato a deputado estadual. Alguém que tem muito exemplo para ser dado e que também vai promover um papo excelente aqui no MS Dia Preview. Se fosse você, ficava no vídeo. Ninho, obrigado por ter vindo. Obrigado, amigo. Feliz aqui, uma honra ter você aqui. Um amigo e alguém que eu admiro muito também. Bom, você faz o que, se todo mundo fizesse, a gente tinha uma sociedade bem diferente, né? Obrigado, Danilo. Obrigado a toda a produção do MS Dia. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês. A gente que só via comentários do podcast, hoje a gente está como convidado aqui. É uma honra para mim estar aqui. Bacana. Ninho, foi para ti a decisão de intensificar um tempo atrás essa questão do trabalho social? Você que sempre ajudou de alguma forma, tal, mas assim, a partir da pandemia você intensificou e pôde ajudar comunidades mais carentes aqui do Mato Grosso do Sul, né, a ter alguma perspectiva num momento super difícil, né, de empregabilidade, de perspectiva, e um trabalho que inclusive você continua agora, apesar de do fim das eleições. Queria que você falasse bastante dessa história desse trabalho social, que não é só seu, né, de muita gente também. Na realidade, Danilo, a gente já fazia isso anteriormente da política, né? A gente só... Na realidade, eu não gostei nem de mostrar isso muito E você cobrava muitos políticos naquela época, né? Olha, bicho, por favor, eu tô indo lá, tô conhecendo Exatamente. A realidade. Porque é um mundo diferente, né? Eu mesmo não sabia que tinha aquilo ali, que tinha favela em Campo Grande. Então, para mim foi tudo uma surpresa. Quando veio a pandemia, o nosso setor foi o primeiro que parou e o último que voltou. Como a gente viu sem chão, sem representatividade e proibido de trabalhar, a gente começou a fazer essas lives e todas as lives que a gente fez foi beneficente. E aí eu conhecia o lado cruel mesmo, a situação de pessoas que são desassistidas. É muito triste você chegar numa comunidade e ver uma senhora lá de mais de 70 anos, que já está com a vida dela bem extensa já, né, já sem nem rumo tomar na vida, não tem uma casa, não tem um banheiro digno, não tem uma casa legal para ela poder acabar com um pouquinho do resto da vida dela, cheio de neto lá e cuidando, e sem perspectiva de futuro para ela, é muito desumano. Então, a pandemia só fez com que a gente olhasse com mais carinho para esse pessoal e tentar mostrar para todo mundo que existe um povo desassistido aí nos 4 cantos do estado, e principalmente de Campo Grande foi onde a gente teve ficou mais intensificado olhando e indo. Depois das lives a gente continuou voltando. Agora após a pandemia também continuei fazendo. Uma cidade tão bonita, né? Uma capital que eu acredito você que tem bastante contato com os artistas, porque é empresário, conhece gente do Brasil inteiro muito famosa. Quando vem a Campo Grande se encanta, né? Uma cidade que tem cartões postais e tudo mais, e ao mesmo tempo tem essas regiões de desigualdade aí que a gente não precisa ir até a África às vezes para conhecer algo tão triste, tão... E esse pensamento seu é o que eu tinha também. Porque eu estava acostumado a chegar no final de semana, eu ir para show, ir para o aeroporto, você passa ali para a avenida bonita do aeroporto, coisa mais linda do mundo e tal. Afonso Pena, né? Coisa mais linda do mundo, é bonita, nossa cidade é uma cidade de referência, cidade bonita. E eu pensava assim também, que não tinha favela, que eu sou da época que teve uma época que em Campo Grande foi a capital sem favelas no Brasil. Faz muito tempo, mas teve. E eu ia para o aeroporto com os artistas, pegar um avião e aí para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Salvador, ia fazer meu trabalho de música e passava por cima, você vê, e eu ficava sempre admirado pela minha cidade. Eu nunca quis mudar de Campo Grande. Eu mudei uma época, eu fiquei 5 anos lá e cá, mas... E sentiu falta. Mas, rapaz, quando eu mudei novamente para Campo Grande, definitivamente, nossa, eu fiquei muito tranquilo. Eu morei 5 anos em São Paulo. Antes do Jazz estourar, eu mudei para São Paulo. Fui obrigado a mudar para São Paulo, porque eu vi que não tinha mais caminho para mim ficar aqui, sendo que eu estava com artistas prestes a estourar e eu não tinha mais perspectiva de nada, que assim, tipo assim, não tem aonde ir mais. Aonde a gente fazia show aqui, onde a gente fazia evento aqui, lotava. Eu sempre fomos bem recebidos pelo Sul Mato Grosso. Na verdade, você ampliou o mercado, né? O mercado chegou ao limite. Exatamente. Aqui, você vai para lá... Tinha um sonho de tocar, que nem todo artista tem um sonho de tocar em Barretos. A gente conseguia chegar em Barretos, mas não no palco principal. Então eu tinha um sonho de tocar em Jaguariúna, tinha um sonho de tocar na festa do Peão de Americana e assim por diante. Eu via que o artista tinha um potencial para isso,
mas eu estava numa fase que eu não conseguia passar da barreira. Então, só eu mudando para São Paulo para acontecer isso. Então, eu me mudei sozinho para São Paulo, foi um período bem difícil para mim, mas eu fechei uma parceria na época com o pessoal do Michel Teló, da Brothers, que me receberam de braços abertos, e que foi a partir dali que mudou a minha vida e a vida do Jade também. Então, a gente conseguiu conquistar um espaço bacana no cenário sertanejo, mas nós não conseguíamos passar da fronteira nacionalmente, que a gente fala. Então, eu tive o apoio e o empurrão, o abraço da família Teló, que foi quando a gente conseguiu conquistar o espaço para fora nacionalmente. Hoje a lista é extensa, né? Jades e Jades, Munhoz e Mariano. Jades e Jades, Munhoz e Mariano, João Carreiro, Patrícia e Adriana, Thiago e Miguel, Georgia Castro, que é MPB, o Davizeira, e assim, todos esses artistas que eu falo é tudo de Campo Grande. Todos eles são de Campo Grande. Todos os músicos desses artistas são todo mundo daqui. E para você que acompanha assim fora daqui do nosso estado, em outras regiões do Brasil, como que é a recepção a esses talentos? É enorme. É sensacional. Quando você chega e fala que é de Campo Grande, muda a conversa. Você pode ver, Danilo, e as pessoas que estão em casa assistindo podem ver, que muitos e muitos artistas saíam de Goiânia, saíam das suas cidades natais e vinham para cá para poder gravar aqui e falar que eles eram daqui. Tem muitos artistas daqui. Ficou a nova Goiânia, né? Não é nem falar que era daqui, né? Mas quando você vinha para cá e aparecer lá gravado ao vivo em Campo Grande, era outro rolê lá fora. Era outra recepção que o cara tinha na hora que pegava aquele DVD, na época de pegar o DVD mesmo. Então, aqui gravou, tudo que você pensar de artista nacional, passou por aqui gravando DVD aqui. E outra coisa, que é bem legal, não tem um DVD na história da música sertaneja, de artistas que estouraram nos últimos 15 anos para cá, que não tenha um profissional daqui de Campo Grande, um músico, ou o produtor não seja daqui de Campo Grande. Que é a cadeia produtiva, né? Ou o músico, ou o produtor, ou o cara dos bastidores, ou o cara do backstage, ou o cara... Sempre tem que ter alguém de Campo Grande. E assim, não é à toa que um dos maiores produtores musical do Brasil é o Dudu Borges, que é daqui, começou nas igrejas, tocando nas igrejas. Aí o Ivan Miyazato é daqui, que tocava no Tradição, quando era Santo Chão ainda, o Tradição chamava... Antes do Tradição chamava Tradição, chamava Santo Chão. E o baixista era o Ivan Miyazato, que é um dos maiores produtores. O Teló morava perto do seu escritório, né? Na Vila Planalto também. A família dele, tudo. Seu Aldo, Dona Nina, o Teófilo, o Teotônio, tudo é dali, daquela região. E você nunca pensou em ser músico também? Você tem alguma inclinação? Não dei conta não. Meu pai era cantor, compositor. Eu tentei, não dei conta não. Fiquei mais atrás da cadeira mesmo. Consegui me que precisa do suporte, né? Para o talento acontecer, você tem que ter todo um trabalho de apoio. Muita coisa que o principal é Deus. Não adianta. É no tempo dele. Você pode ter o dinheiro que você for, você pode ter ônibus, carreta, caminhão, você pode ser o cara bonito, zóio verde, loirinho, azul, você pode ter o que for. Se Deus achar que não é a hora, não tem jeito, não tem como. Mas não é, a gente não pode se acomodar, você tem que correr atrás. Que foi o que a gente fez. Eu via todo mundo acontecer, todo mundo. O João Bosco Vinícius foi, Maricílio Rodolfo foi, o Munhoz Mariano foi, tudo amigo nosso. Tudo cara que tocava pra gente nas nossas festas. O Tradição tocava, na época que meu pai fazia show, era com o Santo Chão, lá no Caipeirão Clube, na Ceará. Meu pai contratava e eu ficava olhando aquilo, que era aquilo. Falei, cara, que legal isso, Alma Serrana estourado, Candaté estourado. O Santo Chão, que era depois, posteriormente, virou Tradição, estourou no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então eu via tudo acontecendo e eu falei, cara, meus artistas não vão, mas onde que eu tô errando? E cara, e basta uma música também. Basta uma música e ter realmente uma carreira consolidada, que a gente conseguiu conquistar, um histórico musical que não até hoje é muito consumido. Os primeiros discos do Jadiato, primeiro, segundo, terceiro, quarto, então você deixar um jeito carinhoso, né? Histórico para trás é primordial para a carreira de um artista, você vai se consolidar de verdade. Quem não tem histórico de repertório bacana para trás, também tem uma dificuldade lá na frente. Graças a Deus a gente conseguiu conquistar esse espaço. Com a musicalidade do Jadiato nunca mudou, ele sempre foi de um jeito só. E eles mantiveram isso, foi um combinado nosso. Esse é um desafio também, né? Você manter o produto fiel a ele mesmo. Você não acompanhar o momento. Vamos supor, momento de bachata, momento de pisadinha, momento do calypso lá, do pessoal do Pará. Tudo isso é momento, você vai, peraí, vou naquilo, não vou. O Jadiato nunca quis, sempre que mantiveram a musicalidade dele do mesmo jeito e deu no que deu. E graças a Deus estamos aí colhendo fruto até hoje. É um artista com a agenda muito cheia e está caminhando muito bem. Acabamos de gravar um DVD, acabamos de lançar um material novo que é 20 anos de história do Jadiato. Eu conheci eles em 2002, lancei eles em 2003 o primeiro CD, que eles não tinham CD, gravado na gravadora do Michel, que era Pantanal. Mais ou menos uns 10 anos depois estourou, né? Deu 10 anos certinho o que aconteceu. Eu me mudei para São Paulo em 2012,
e eu gravei o DVD junto com a parceria da Brothers, foi dia 13 de dezembro de 2012, lá em Maringá, na UDS. E lançamos em fevereiro. Então, deu 10 anos que a gente estava lá, carpino, que a gente fala, né? Trabalhando e não ia. Chegava só a tocar aqui perto até perto de Rio Preto, tocava. Passava dali, não dava ninguém no show. Não é que não dava, não tinha jeito, os caras não queriam contratar, a gente tentava fazer, não ia. Minas Gerais ia até o Triângulo, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, cara, depois a gente conseguiu, eu fiz essa parceria com a Brothers, e tudo mudou, porque o Michel Teló estava num momento muito bom da carreira dele. Estourado Aí Se Eu Te Pego no planeta Terra. Os caras Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo tocava e dançava. E o mais legal, né? Todo mundo cantava em português. Sim. A música do Aí Se Eu Te Pego, do Michel. Então, consegui acompanhar e viver todo aquele momento da família Teló. E foi muito bacana você participar daquilo. Você vê cada conquista dos caras, até assim eles não acreditando. Caramba, que é isso? Acordava de um jeito que tinha mais, sei quantos milhões de visualizações. Foi um dos recordes até o Não, a gente, eu acho assim, nunca a gente pode falar que não vai ter, né? Mas eu acho muito difícil, cara, ter um outro fenômeno igual o Michel Teló, eu acho que é muito difícil. E ele é um baita de um cara que merece, a família inteira merece. Sabe, os caras são... Soube trabalhar bem a fama também. Você tá louco. O cara... Você vê, você não vê o Michel envolvido com nada de... Nunca você vê o Michel... Alguma coisa do Michel, vamos lá. Ah, furou, passou o sinal vermelho. Ah, não tem nada, o Michel... O empresário é longe da guarda, tem que cuidar até disso também. Né? Tem também. O cara sofre também ali do lado. Você já teve alguma situação de o telefone tocar à noite, você tá dormindo, fala, tem que resolver tal coisa? Rapaz, o que eu mais tive foi isso. Eu já tomava demais aqui na noite. Era em pôr de gasolina no trocar, era não sei na onde, arrumando, era dentro das baladas. Rapaz, o Jades foi um cara que, pra nós, eu e o Jades, a gente ainda brinca. Ele falou, cara, era toda semana tinha um negócio, cara. E depois quietou. Depois quietou, casou e ficou quietinho. Agora, assim, se basta, ou às vezes, uma música, um momento para toda uma cadeia produtiva, mais gente ser empregada, mais riqueza acontecer, valorizar toda uma história de um artista... Um momento de ruptura, como foi a pandemia, também deve ter sido péssimo. Né? Você falava, você teve um papel de embaixador praticamente. Você também conscientizou o pessoal que se continuasse a aglomeração o tempo todo, a doença ela não ia dar paz, né? E ia piorar tudo. E, ao mesmo tempo, quando depois tudo já podia ter uma retomada, era preciso também ter o apoio do poder público e tudo mais, porque os artistas sofreram demais. Né? Aliás, a cultura sempre sofre, né? Sempre paga um preço muito caro. Como que foi lidar com essa situação? Porque você ficou meio assim, empurrava para cá, empurrava para lá, se posicionando no meio, e você, acredito assim, era às vezes até uma voz singular no meio de tudo isso, né? E muito corajosa também, para poder falar dessa questão desse momento delicado, né? Onde muita gente estava no limite, né? No limite. Era muito difícil. Restaurante estava no limite, balada estava no limite, o artista. E no meu telefone era isso, cada hora eu abria, eu estava acostumado a abrir, era pedido de show, era só pedido de ajuda e o que vai fazer. Isso aí, eu ia dar uma entrevista num meio de comunicação, que graças a Deus a gente tem um carinho muito grande com todos os meios de comunicação do nosso estado e fora também, mas a gente sempre foi muito bem recebido. O que você falou é verdade, eu tinha convites, eu ia em todos que eu podia atender para falar do nosso posicionamento. Teve uma época que eu peguei e não teve jeito, Danilo, a gente teve que entender que no Brasil inteiro e no mundo foram proibidas as aglomerações. Então, isso antes da vacina, né? Vale a pena te dizer, porque agora tem a vacina, fica mais fácil. Eu falava para os artistas, falei, cara, a gente vai ser o último a voltar, ponto, vamos aceitar isso agora e vamos tentar torcer para que tudo volte ao normal aos poucos. Eu sempre briguei para os pequenos voltar a trabalhar primeiro, que é os que mais sofriam. Sim. Os buffets pequenos, as casas de show pequenos, os bares e restaurantes, porque na cabeça de uma grande parte da população eles não viam isso como é muito mais lazer do que trabalho. Então, é o que eu tentei bater na cabeça das pessoas, porque a gente estava cansado de chegar e falar assim, o que você mexe? Eu mexo com evento, mas você não trabalha? Você mexe porque você é músico, mas você não trabalha? A vida inteira foi desse jeito. Às vezes, além do músico, tem o cara que ajuda no som, né? Tem toda uma equipe. A parte técnica, o road, o cara que carrega, o cara que arruma o camarim, o cara, o eletricista que vai lá e arruma. E aí é uma imensidão de pessoas, de profissões que vai ao longo disso aí, que é a bilheteria, o cara que vende o cachorro-quente, a pipoca, o cara que é o eletricista que faz a ligação do parque de exposição para poder acontecer aquilo, que é contratado só para aquilo, né? A Huster, que é uma menina que fica lá na frente, cuidando, recepcionando os convidados, aquela pessoa que só põe um crachá na cabeça do cara, para o cara ir lá sentar no congresso. Tudo isso aí é uma cadeia do setor de entretenimento.
E as pessoas não viam isso desse jeito. Então apontavam o dedo para um artista e falavam, tá proibido cantar, tá proibido isso aí. E esqueceram de todas essas pessoas que vivem em volta. E sem contar a polícia chegando nos locais, fechando, né? Era uma coisa de louco. As pessoas me ligavam porque trabalhavam igual como se fosse fazer uma coisa muito errada na vida. Né? Então, eu bati muito na tecla na época eu era muito contra eu não falava evento clandestino, porque evento é uma coisa muito... A pessoa que faz um evento tem que ter um respeito muito grande, porque ele entrega... Você não é chegar lá no show ou num evento grande, num evento corporativo, ou num evento, numa formatura ou num casamento, você chega lá e não está tudo pronto. Sim. Tá tudo pronto. Sim. Só que por trás daquilo você não sabe que foram meses a pessoa meses. Um casamento, um aniversário, quanto tempo um show. Você programar um casamento. Sim. Que a noiva e o noivo vai lá, contrata tudo. Então tá, pode ser esse som, pode ser isso aqui, vai indo. Gente, é muita gente. E essas pessoas ficaram deixadas de lado. E eles ligavam para mim e viram em nós algo de socorro mesmo, de falar, e agora? Não sei o que. Eu ia para Brasília, eu era vice-presidente da ABRAP, na época, Associação Brasileira de Promotores de Eventos, então fui muito a Brasília, junto com o presidente nacional, que era o Doreni, para a gente poder brigar em prol de um todo. Então, e eu sempre voltava e falava, gente, vamos liberar, nem quando liberou torcida no estádio. Sim. Cara, eu comemorei demais, aí vinha parte dos caras que mexiam com o evento, você tá parabenizando os caras que tá tendo gente no estádio. Aí era paulada do lado de cá. Aí eu falava pra turma dos eventos, cara, calma, se lá liberou, vai liberar a gente. Sim. Tem que torcer pra ter gente no estádio mesmo. Sim. Se tem gente no estádio, vai liberar a gente. Aí era outra manobra pra você vir até porque essa retomada também não teve muito critério, né? Era tudo tão assustador, né? De certa forma, medo de tudo voltar. Aí de repente era uma avalanche, aí caía tudo, fechava tudo de novo. O que matava muita gente, assim. O que deixou muita gente muito triste eram os decretos, né? E a gente viu que a gente depende 100%, tudo depende realmente da política. Porque quem que gerava os decretos, quem que brigava em prol disso... Mas essa entidade que você fez parte, e faz parte ainda, né? Ela brigou por linhas de financiamento e até mudança de leis. Tudo. Conseguimos pela primeira vez na história do Brasil ter... foi criado o PERSE, né? Sim. Que é o de PERSE, que vem de perseverança. Então, a gente conseguiu aprovar isso na Câmara Federal, no Senado Federal, e virou... Hoje tem empresas de setor de eventos aí, que está isento de pagar os seus impostos, então, e não é somente 1 ano, 2 anos assim, são 5 anos de isenção. Sim. Então isso porque é muito difícil você ficar 2 anos proibido de trabalhar, Danilo, e você reativar uma empresa de som, como tem várias aqui, os caras têm 40 funcionários. Não, e é uma indústria limpa, né? É uma indústria que não polui, né? Tal. Poxa. O tanto de emprego que gera, o tanto de emprego com o setor de eventos, uma cia de ideias que tem aqui, que é da nossa amiga Elaine, tanto de pessoas que dependem daquilo ali, mais de um evento, de uma formatura, mais de 100 garçons, é mais de 100, 200 segurança, os caras da portaria, os manobristas, sabe, cara, é muita gente envolvida, os cozinheiros que tá ali para ganhar uma diária, para poder trabalhar e levar para casa dela. E que o mercado tá aquecido, ela vive dessa diária várias vezes. Vive todo dia praticamente, o evento tem todo dia. Entendeu? Uma colação de grau, uma formatura, um casamento, um aniversário infantil. Você tem segunda, terça, tem aniversário. Então, é o tanto que movimenta e as pessoas foram esquecidas. E foram esquecidas de verdade. Porque era muito ruim pra gente o cara tratar aquilo como só festa e balada. Teve grupos, quando eu coloquei meu nome à disposição para ser candidato, os caras falaram, mas o que esse cara fez em prol da sociedade? O que ele vai fazer em prol? Os caras... Teve muita gente que escreveu, e eu nunca quis utilizar isso. Eu estou num grupo, tem grupo de eleições que eu estou até hoje, e lá eu teve gente que falou assim, mas quem que é esse cara que apareceu na pesquisa, quando apareciam as pesquisas, o que ele fez em prol da população do Mato Grosso do Sul? Nada, faz festa, kkk, era brincadeira assim, sabe? Então, achando que nem a festa que a gente fazia não gerava emprego, então o cara, cabeça pequena, de não pensar lá na frente, não pensar no cara do som, que a gente falou, no cara do palco, da e do nome do estado, né? Porque acho que quando você vai para São Paulo e consegue elevar o nome do estado com outros talentos, é todo um trabalho, né? Agora, que visão que você teve da política? Você passou por uma experiência que falam que todo cidadão tem que passar um dia, né? Ser candidato, né? Para entender a política, ainda mais a política brasileira que é tão peculiar, né? Ver ela por dentro e entender isso que era para ser perfeito, democrático, muito bonito e algo de esperança para a população a cada 4 anos, e que ainda infelizmente não é, né? Está muito longe de ser. A gente vive um sistema político no Brasil que ele precisa de ajustes, é nítido isso, precisa de uma reforma política também, né? Como que foi para você essa vivência? Foi incrível, eu não me arrependo de nada, eu acho que foi muito bom, uma experiência muito bacana, deu para mim conversar com bastante gente, fiz muitas amizades,
amizades, sim, verdadeira mesmo, que eu via no olho das pessoas que vinham nas nossas reuniões. Eu tinha muito convite de bate-papo, porque eu não gostava nem de usar reunião, eu gostava mais de usar bate-papo. Porque como eu não sou político, a gente chegava numa reunião, eu não sei o que eu vou falar, eu vou fazer aquilo, não tem como a gente prometer. Até mais espontâneo. Eu nunca gostei de prometer as coisas para ninguém, porque eu não sei se você tem que prometer que você vai cumprir, tem que ter palavra, então já parte daí. Então como você vai falar que você vai fazer? Então, você vai brigar por alguma coisa, brigar pelo movimento, brigar por um setor, é o que a gente levava. A gente, na nossa caminhada aí na campanha, o que eu levei foi muita verdade, muita coisa do coração mesmo. Acho que os votos que a gente teve, a maioria, se eu falar aí para você que eu acho que 90% dos votos que a gente teve foi voto de pessoas que realmente acreditavam no nosso nome para poder ter mudança mesmo. E eu fiquei muito feliz. Lógico que a gente queria ter conquistado mais, ganhado, né? A gente nunca vai entrar num negócio para perder, mas eu achei que para mim fez um bem, mais bem do que mal para mim. E você levou muito da vida empresarial para a política, né? A organização, o senso de equipe, o trabalho com propósito, com tempo, né? Processos, né? Tudo. Exatamente. Você, eu acho que talvez podia acompanhar algumas campanhas de perto, foi talvez uma das campanhas mais organizadas, né? E com a equipe bem motivada. E olha que a gente sofreu, hein? Sim. Né, Camila? Mas tentamos ser o mais organizado possível. Porque nós vemos o setor de eventos. O setor de eventos é um setor organizado. Rigorosamente organizado. Veja bem, você vai chegar a pessoa chegar no casamento lá e faltar o som? Você chegar no casamento lá, faltou, cadê o convite? Cadê a água? Cadê a bebida? Tá quente? Peraí, então o setor de eventos é um setor organizado. Então a gente tentou pegar um pouco da nossa experiência nesse movimento e jogar dentro da política. E acho que a gente fez um bom trabalho, a gente alcançou, fizemos um barulho legal, sabe, limpo, transparente. Eu acho que pagou muito preço também desse setor não ter tido ainda uma representatividade, né, política. Exatamente. Eu acho que faltou um pouco das pessoas entenderem um pouco mais isso. Que esse setor precisa, né? Até do nosso setor, né? Sim. Teve muito assim, eu não cobro ninguém que deixou de apoiar para apoiar um outro candidato a deputado, porque é do direito da pessoa, tá tudo bem. Mas acho que faltou um pouco eles olharem realmente, um pouco do setor olhar e falar, cara, realmente a gente precisa de um representante, né? Porque a gente não tem representante, então não tem, e nem a própria pandemia mostrou que a gente tem que ter uma representatividade legal para poder pegar um microfone numa tribuna, para poder pegar um meio de comunicação, ser um pouco mais bem recebido e falar um pouco das nossas deficiências, das nossas ausências. E insistir, né? O mandato ele tem essa vantagem, né? Você pegar uma bandeira e bater em cima dela durante um bom tempo, né? Não que a gente, às vezes, também acho que também faltou um pouco de maturidade para nós, o nosso time também, e eu principalmente que era à frente disso tudo. Deu também bater um pouco mais na área de saúde, dos outros nichos, né? Não apenas do setor de eventos. A gente tentava, mas de certa forma. Mas acho que as pessoas viam de outra forma. Falaram, peraí, esse cara mexe com um evento. Acho que é muito da questão da maturidade também do cidadão. Porque assim, ao mesmo tempo ali, a pessoa vai representar o quê? O que ela faz. Se ela faz bem, que é o teu caso, faz com excelência. Aí a equipe também tem que ser o espelho do que a pessoa é e o que ela faz. Você tinha isso, né? E esse setor, ele ainda também, não sei qual é o tamanho dessa cadeia produtiva no Mato Grosso do Sul, mas é uma cadeia que tende a ser cada vez maior, né? Por ser uma indústria limpa, a economia vai ter que crescer bastante e tal. Ele se vê representado, acho que foi a grande barreira, né? E não só esse setor, vários outros, né, passam por esse problema no Mato Grosso do Sul. Você vai chegar e sair de uma pandemia, 2 anos praticamente proibido de trabalhar. Vem uma política que rolou muita grana, fundo eleitoral, etc. Aí essas pessoas, que é o garçom, o cara da cozinha, cozinheira, o cozinheiro, né, o segurança, esses caras, tudo dependia também de ganhar um troquinho também na política, de ser contratado, e a gente não tinha aquela estrutura que as pessoas achavam que a gente tinha de contratação, e acho que pode ter sido que outros políticos, outros candidatos que estavam um pouco mais estruturados, né, correram atrás e as pessoas foram migrando para poder ir. A Assembleia Legislativa, né, foi onde você disputou uma vaga, é talvez um dos lugares que tem menos renovação, né, historicamente. Exatamente. E o fundo eleitoral acho que confirmou ainda mais isso. Confirmou, né? Exatamente. A manutenção de quem já tinha mandato continuar. Né? Continuou muito, e teve uns antigos que entrou, outros que permaneceram, acho que mais de 19, acho que ficou ao todo, que já pessoas, figurinhas já que já carimbadas, já fazem parte do meio político, né? Faltou um pouco, eu acho que faltou mais renovação, eu acho que faltou metade de renovação. Tem muitos caras bons lá ainda que tem que ficar também, acho.
sabe? Mas eu acho que tinha que ter mais renovação. Que nem na Câmara Federal, teve metade. Ou na Câmara dos Vereadores também teve recentemente uma grande renovação. Mas é aquilo, a estrutura, o jeito de trabalhar, a gente não estava, eu acho que não estava preparado estruturalmente falando para poder ter uma campanha de altura dos outros políticos. Eu acho que o que a gente fez com um time também reduzido, mas um time que realmente vestiu a camisa, que abraçaram. E acho que a nossa entrega na rua, que é o que eu gosto mais de fazer, foi muito bem feita. Eu acho que a gente recebeu muito elogio de outros. Inclusive, você levou os artistas, né, também, né, para a rua para ajudar a panfletar. Panfletar, adesivar. Você avisou para eles que seria assim ou chegou em cima da hora e falou, você vai panfletar? Convidei todos eles eu tive o apoio total deles. Eles conhecem e sabiam da importância também. Sabiam da importância de ter uma representatividade, sabiam de, tipo assim, cara, mas era uma dúvida que tinha mais dentro de mim do que deles, na realidade. Putz, será que eu vou? Porque muitas pessoas chegaram em mim, pessoas do meio político, larga a mão, você não é político, você vai querer colocar seu nome lá, você vai começar a ter inimizade agora, não sei o quê, porque no meio artístico eu não tenho inimizade com ninguém, graças a Deus. E é um meio difícil também, onde muito ego, né, muita vaidade. E na política tem muita pressão também. Né? E a política também é muito parecida, muita vaidade, muito ego, poder. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma campanha que a gente atingiu todos os tipos de pessoas, tanto do lado da esquerda, do lado da direita, não tive esse problema nenhum. Fui bem recebido na casa, tanto do cara da esquerda quanto do cara da direita, e dei o meu melhor, dei o meu recado, e fui bem recebido, e acho que para mim, eu falo para você, não me arrependo de nada. Se tivesse mais 5 dias de campanha, eu acho que eu tinha desmaiado, porque eu tava sufocado psicologicamente, era muito difícil, porque, como eu falei para você... Você continuou trabalhando, né? Nós perdemos a eleição dia 2 de outubro, no dia 8 já tivemos uma ação social lá no bairro Canguru, numa casa da Tatiana, que a gente conheceu nesse percorrer aí da campanha. Ela atende 52 crianças, mais de 50 crianças da região do Canguru. Crianças que não tem, na parte da manhã, entre as 7 horas da manhã, essas crianças, toma café, aí ela dá banho nessas crianças. Tipo uma creche. Almoça, é tipo uma creche, que ela faz voluntariamente na casa dela. É uma casa daquela casa de prefeitura mesmo que ela ganhou. Sim. Que ela paga, acho que a parcela, não sei, mas nem muro na frente não tem portão, nada. E isso eu vou começar a divulgar nas minhas redes sociais agora, daqui a um dia. Não está pronto o material, mas a gente fez uma ação muito bacana e continuando, dar continuidade ao que a gente fazia. E agora que eu falei pro meu pessoal, agora eu vou mostrar isso. Porque antigamente eu não mostrava, eu fazia e não mostrava. Agora eu já entrei no mundo político. Graças a Deus, é o que eu estava comentando com você antes, da nossa credibilidade no meio artístico, a gente tem um nome legal, e agora no meio político, nosso nome agora foi visto, é um nome que existe agora no meio político, eu posso falar que agora meu nome vai rodar agora no meio político. E foi meio que um batizado. E graças a Deus, sem nenhum problema também, que não briguei com ninguém, não arrumei rolo com ninguém, não tenho pretensão de fazer isso, de arrumar inimizade, tanto principalmente no âmbito da política. Isso numa eleição polarizada e com muita gente brigando. Mas muita gente, rolo, confusão, e a gente conseguia pegar e sair de lá dessas brigadas e ir embora para outro canto e continuar fazendo o nosso. Eu sempre falei para todo mundo, larga a mão de querer, tipo assim, um amigo nosso que estava com a gente, de repente mudou, porque veio um candidato com grana e pagou ele. Para que eu vou brigar com o cara? O cara às vezes está precisando daquele dinheiro que vai fazer diferença no caixa daquela família ali. Então, a gente fica triste, porque eu falo que a gente perdeu a eleição na última semana, faltando os últimos 3, 4 dias, que é onde eu sei que candidatos, deputados, foram nas pessoas que a gente estava trabalhando no amor, né, que tinha um adesivo nosso, que tinha um adesivo na casa, então foram lá nessas pessoas, que eu sei, porque foram na casa do meu irmão fazer isso. Então, tira o adesivo dele, põe esse aqui, toma tantos reais. Sério? Ou seja, ela também ficou uma campanha badalada. Então eu perdi a campanha e eu falo que eu perdi para o sistema, faltando alguns dias. Então, não tenho nada a reclamar, estou muito feliz. Poderia estar mais, né, porque tivesse vencido, mas estou muito feliz pela experiência que eu tive e não faria nada diferente. Agora, eu não sou a favor do fundo eleitoral. Eu acho que da forma como ficou, bagunçou ainda mais a situação toda. O que você acha do fundo eleitoral? Eu acho que tem que ter o fundo eleitoral. Para poder igualar um pouco mais? Porque eu acho que nem a gente, para contratar as pessoas,
documentar as pessoas, pagar, girar esse dinheiro na própria economia do município. Mas ao mesmo tempo... Porque você vai numa gráfica, você vai pagar ela com esse dinheiro. Sim. Você vai contratar uma pessoa para bandeirar, você vai dar pagando com esse dinheiro. Não, até... Você vai levar um cara para te ajudar a panfletar, você vai pegar ele lá do bairro tal, da cidade tal, que às vezes está precisando. Não, então, e se não fizer isso, a marca não aparece. Né? Você tem que precisar da marca para... E você dá um benefício financeiro para essas pessoas que estão precisando. Agora... Porque a maioria dessas pessoas, Danilo, se você for ver, se você puxar um histórico seu aí... Não tem nada, né? São pessoas humildes e que realmente estão precisando daquele dinheiro. E que ela fica lá no sol quente bandeirando para poder ganhar aquela diária dela, para ganhar aquela quinzena dela. Mas então é importante, eu acho. Mas e o critério da distribuição? Porque às vezes aí é outro assunto. Eu sou a favor de ter o fundo eleitoral, sim. No meu ver, contanto que ele seja aplicado de igualdade para todo mundo. Então, aí já é outro... E vamos supor, se todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal, ganhassem a mesma coisa... O candidato do meu partido que recebeu mais, porque ele já tinha mandato. Eu acho injusto isso, porque aí teve mulheres do meu partido que ganhou bem menos que eu até. Também está errado. Então, tipo assim, eu acho que tinha que, lógico, vamos padronizar tudo para todo mundo, então... quem for bom de captação, busca mais, né? Mas aí é uma coisa que a gente tem que entrar... cada partido é de um jeito, tem uma forma de trabalhar, eu não sei, né? A gente tem que entender quais são os critérios que é utilizado de verdade, se pode realmente, deve poder dar um pouco de dinheiro a mais para um outro, porque ficou livre, né? Esse critério está livre, né? É o tal do legal, mas não é moral. Né? Às vezes, não sei se a pessoa realmente está com o nome na pesquisa, está bem, está entrando bem, realmente está soando como um possível nome. Eu acho que você pode dar um gás a mais para essa pessoa. Então, tudo isso aí tem que botar em cima da mesa e analisar cada fato de um jeito. Que tem que ter o fundo eleitoral, eu acho que tem que ter. No meu ver, tem que ter. Porque gera emprego para as pessoas, gera renda. E talvez com fundo privado também junto? Também. Entendeu? Casar junto. Sim. Tem uma forma diferente da pessoa aportar também um pouco de dinheiro. Porque é difícil também você pegar uma doação de um cara, às vezes o cara não quer envolver. Sim. Então, tipo assim, tem que ser um pouco mais aberto para a gente poder, eu quero ajudar o cara, eu quero ajudar... Mas talvez um dispositivo que ele vá melhorar para as próximas eleições, né? Exatamente, então é isso aí, tem que... Na realidade, eu até brinco com essa campanha que eu tenho nas costas agora, eu falo, às vezes eu fico até preocupado na realidade, quem tem que mudar são as pessoas, não a política. Não, né? A política. Porque a política vai existir. A política vai existir e o pessoal ali vai ser a cara do seu povo. Exatamente, tem que mudar as pessoas. As pessoas que votam também têm que se conscientizar e realmente analisar cada candidato dela. Tem que olhar o histórico do cara, olhar realmente se essa é a pessoa realmente que vai brigar pelas mesmas ideias, que tem um caminho de coisas boas para ela. Então, não votar no caso do sobrenome. Aliás, no Mato Grosso ficou bem claro isso, né? As pessoas já começaram a tirar o pé disso. Vou votar naquela porque é o irmão do primo do fulano, que é o tal... Que era cultural, né? Que era meio tradicional, né? Uhum. Tipo assim, se ele pegar e... Era tradição, de pegar e ir votando no cara, porque aquilo... é o primo, é o irmão, tá? Tipo assim, foi mostrado que não é bem assim, que as pessoas estão começando a ter outros olhos para isso. E eu achei legal isso dessa parte, de olhar realmente, que tem que olhar e ver que realmente que pessoas que realmente trabalham pela população de verdade. Tem políticos lá que não voltaram para a Câmara Federal, que eu fiquei triste também, que o cara realmente é um cara atuante, é um cara que briga, que vai atrás, sabe? Então, tanto na Assembleia que eu achei que deveriam ficar alguns que ficaram, outros que eu achei que deveriam trocar, não trocou, e assim por diante. Acho que a gente tem que... É uma democracia, as pessoas estão começando a olhar isso com os outros olhos, população, e o bacana é isso. Então, e não ficar mais naquela assim, vou pegar o papelzinho do chão e vou votar. Ou vou pegar o dinheiro daqui e votar só por causa do dinheiro. Isso é absurdo. Pegar o papelzinho do chão e acontece, né? É real. Muito. Agora, a eleição tem essa coisa também das pessoas conhecerem mais da vida de outras por conta da candidatura, né? Uhum. Algumas pessoas já sabiam, mas nessa campanha deu para saber que você já foi jornaleiro. Foi. Você já vendeu jornal. Meu Dinho falava, né? O menininho que vendia jornal. Isso aí ficou cravado na cabeça de todo mundo. Conta pra gente dessa fase. Isso aí em que época? 13, 14 anos eu... Isso em que ano, mais ou menos? Cara, isso aí foi em 92, 93. Vendia Correio do Estado? Nada, se fosse Correio do Estado eu tava feito. Eu vendia um jornal chamado Classificadão. Ele era um jornal de mais anúncio do que notícia, e aí eu e meu irmão pegava a bicicleta e ia para o semáforo pegar jornal e vender, porque eu não queria mais depender, não precisava de estar fazendo aquilo para poder
Mas eu ia porque a gente já tinha aquele... cara, vamos atrás, ganhar nosso dinheiro, comprar nosso boné, comprar nossa carteira, sabe? Ter nossa bicicleta, comprar... Dependência, né? Não ficar dependendo do pai e da mãe. Então já tinha eu e meu irmão. E aí a gente sofreu pra caramba, porque não era fácil, cara, vender. E lá, já nessa época, eu já tinha essa indiferença. Que os caras que vendiam o jornal Correio do Estado eram um pouco mais velhos, de mais respeito, digamos. E eles brigavam com quem estava de outro jornal no semáforo. Então, tipo assim... sai daqui, tinha. Então já vinha essa desigualdade lá de trás. Isso aí ficou cravado na minha cabeça. Então uma coisa que eu detesto é essa desigualdade, tratar uma pessoa de um jeito e tratar outra de outro. Porque esse terno aqui é do mais bonito, é de uma grife, e o outro do terno do outro cara não... Por que não tem que ser todo igual? Mundo é igual, né? Então acho que faltou isso aí. Acho que o ser humano tem que ter um pouco mais de amor. Acho que a polícia tem que ter um pouco mais de amor e menos ódio. Como que você faz? E tá mudando, devagarzinho tá mudando. Você está num mundo, num ambiente glamouroso, um ambiente de sonhos, um ambiente de muita gente realizada, e principalmente quando as pessoas vão para as festas, elas têm uma outra versão delas mesmas, né? Para você ter a cabeça no lugar, ser sereno, ser um cara que tem esses valores, tudo, como que você fez para poder manter tudo isso no meio de toda essa trajetória? Eu sempre falava para Deus, na hora que chegar a nossa vez, eu não vou deixar fazer o que fizeram comigo nesse período de experiência que a gente fala profissional. Eu levei muita porta na cara de rádio, de televisão, e chegar no interior e pedir tudo bem, eu sou empresário de artistas, o cara de um guri lá, não dava nem bola, deixa o material e vai embora. Eu fui em escritório de artistas nacionais, tipo lá no interior de São Paulo, que eram meus ídolos, os caras, os profissionais, os empresários. De eu saber que o cara tava lá, dele saber que eu tava indo, eu tocar a campanha de eu entrar e eu ver o cara saindo no carro assim, e chovendo, e eu lá tocando a campainha, e o cara fala, não tá não, não sei o que, ou então ele... ou outras ocasiões o cara tá entrando e falar que não tava, sabe? Só para não me receber. Então, uma coisa que eu não gosto é de indiferença com as pessoas. Por mais que seja pequeno, eu sempre falei, e como eu era aquele cara que batia na porta dessas empresas, desses empresários, dessas rádios, dessas emissoras, para ter uma oportunidade com um artista meu, eu era um pequeno, que se tornou no meio artístico um grande depois. Eu estourei um artista nacionalmente. Então, eu sempre costumo falar, o pequeno de hoje é o grande amanhã. Não menospreze ninguém. Pelo menos ouça o que aquela pessoa tem que falar, entenda a situação dela, né? Dá talvez um direcionamento para ela, um conselho para ela, vai para cá, mas não deixa ela no vácuo, porque é muito triste, cara, você sair daqui de porta em porta, você recebeu ou não. Eu já vendi produto de São Paulo também, com meu pai também na rua, que eu nem comentei com ninguém isso, produtos naturais, de mel, que levava daqui para São Paulo, de bater em porta, de você chegar no cara e tentar vender um negócio. Então a gente sabe como que é a dificuldade de você poder... desse contato, né? Então, tipo assim, então eu acho que a minha experiência de vida, por mais que eu seja um cara aparentemente novo no mercado, né, no mercado artístico, mas eu tenho um currículo muito pesado para trás de luta, de perseverança, de brigar e acreditar, não baixar a cabeça. Isso faz você ter também a noção do valor, por exemplo, num mega evento e tudo mais, aquele panfleto que é distribuído numa esquina, né? Até na política também, exatamente. Assim, se às vezes depende daquela pessoa entregar o panfleto para a marca chegar, né? Eu entregava panfleto de festa dos outros só para me ter o ingresso, para eu poder ir pro show, eu não tinha dinheiro. Antes de eu ser empresário de artista, antes de eu começar a fazer as minhas festas. Então cansei de fazer isso, deixa eu divulgar sua festa na rua aí que eu me dá um ingresso para eu entrar. Aí eu saía da escola do Arcos Maimone e ia entregar panfleto, para poder ir no evento, para ir na exposição, para ir no negócio, sabe? Tipo assim, então eu via que como que era difícil. E quando aquela pessoa queria fazer a mesma coisa, falou, deixa eu divulgar, eu já me lembrava na hora de cara, eu era de jeito, vou dar oportunidade para esse cara. Só que aí eu já dei oportunidade diferente para os caras que trabalham comigo. Eu já dava oportunidade para assim, não, cara, você vai ser promotor. Que era, dava um pouquinho, você vai ser o nosso líder, traz as outras galera para cá. Eu já dava uma condição pro cara, um troquinho a mais, não só o ingresso, sabe? Então, porque eu queria aquilo que fizesse comigo. Sim. Então eu falei, cara, se o cara chegasse a mim e falasse assim, traz a galera lá da sua escola, lá da sua vila, para você divulgar o evento. Então eu via nisso as pessoas e eu comecei a... E deu no que deu. E aí... se tornou até uma vantagem competitiva, né? Porque com certeza. Que é o cabo eleitoral de hoje. Que é o cabo eleitoral. Então a liderança fala, busca lá uns caras para poder ajudar. Então, tipo assim, então, para multiplicar, né? Coisa, cara. Então o evento com a política é muito parecido. Agora, assim, nessa caminhada, você falou da questão de visitar algum empresário famoso e tudo mais, e aí ver a pessoa saindo na surdina, né? Tudo mais. Nessas suas caminhadas, já trabalhando, às vezes quando a gente está trabalhando, entra no modo automático, você já chegou a se deparar com algum ninho no começo
Tipo assim, um outro ninho, algum cara que você chegou, vem cá, vou te dar um conselho. Vários. E rapaz, até surpreende a pessoa, né? Mas muito, porque, vixe, cansei de pegar e ver que principalmente os pais. Tem muito pai aí que põe um CDzinho debaixo do braço e vai nos lugares. Às vezes ele só quer conversar, cara. Às vezes só quer bater um papo, só quer ter uma oportunidade de conversar com a gente. Então, tipo assim, cansei de ver, e ainda mais quando eu estava morando em São Paulo. O nosso escritório lá em São Paulo era no principal lugar, reduto da música. A gente falava, ainda brinca até hoje, que era o Moema Music. A gente ficava num prédio, no 11º andar estava o Jades Jadson, Michel Teló, João Bosco Vinícius, Bruninho Davi. Todos os artistas daqui de Campo Grande, ó, no 11º andar. Na metade dos primeiros 11º andar era o Bruno Marrone, Jorge Henrique Rodrigo, Bruno Marrone, Marcos Belucci, estava tudo num canto assim. Aí na rua, uma quadra para frente, meia quadra para frente, Sorocaba, Lucas Luco, Israel Rodolfo. Todo mundo vizinho. Aí na outra rua, Leonardo, Eduardo Costa, Paula Fernandes. Na outra rua, então, tipo assim, a gente chamava aquilo ali de Moema Music. Do outro lado, Luan Santana. Tipo assim, era um negócio surreal. Daniel, 2 quadras depois. Raça Negra, sabe, cara? Então, tipo assim, aí a gente saía para almoçar, descer do prédio para almoçar, a gente se encontrava na calçada com todos os empresários, produtor, artista, tudo. Então, e dá pra ver que ninguém é tão diferente da gente, e né? eu vi aquilo, só que eu já tinha, antes de eu mudar em 2012 para lá, eu cansei de ir lá nesse Moema, ficava em, como é que é o nome daquele, hostel, para o Rio de Janeiro, cansei de ir lá e ficava nesses quartos que dormia com 4, 5 pessoas lá, você ficava meio com medo, só para ir, durante o dia eu saía cedinho, já ficava lá perto das padarias perto para encontrar com esses caras na rua, eu fazia isso. Então, tipo assim, quando alguém vinha me procurar para falar comigo, ou para conversar comigo, cara, eu parava tudo que eu estava fazendo, porque eu falei, cara, esse cara não pode ficar na mão aqui, porque às vezes ele tá lascado igual eu tava, porque eu às vezes não tinha dinheiro. E tem vários artistas que tem uma história parecida, né? Vou falar pra você, eu ia de carro, ia de ônibus. Eu fui para São Paulo uma vez, antes da gente de ser reconhecido, peguei um carro emprestado de um cara que tinha um programa de televisão aqui em Campo Grande, um cara muito querido, um cara muito amigo nosso. Ele tinha programa de televisão no SBT durante não sei quantos anos, Vanderlei Cabeludo. Lembro. Ele era vereador. Veio aqui. Tinha comprado uma caminhonete nova, falei, Cabeludo, eu precisava comprar uns equipamentos lá em São Paulo. Peguei, na hora eu falei assim, toma a chave lá. Foi eu e o Jardim, pegamos o carro, fui lá, paramos o carro naqueles hotel, o Ibis, no Fórmula 1 lá, que é um pouco mais baratinho, lá no Morumbi, paramos. Saiu eu e o Jardim de metrô. Entrava no metrô, fomos comprar um equipamento de iluminação para nós ter. Não, e ele foi sacoleiro, né? O Cabeludo foi sacoleiro. Foi. Mas assim, tipo assim, é outra história que acho que ninguém sabe disso aí. Aí eu e o Jardim dentro do metrô, cara, pegando o metrô e na Praça do Ifigênia, para comprar os equipamentos para poder trazer para Campo Grande. A caminhonete ficava guardada no hotel com medo de nós não saber estacionar. Aí o Jardim. Vou voltar também, né? Tipo assim, tudo que a gente foi construindo depois do cenário, isso antes, tá? Do sucesso. Equipamento, tudo a gente sempre quis reinvestir. A gente ganhava o nosso dinheiro e reinvestia na gente mesmo. Então, às vezes entrava dinheiro, a gente tirava um cachezinho para cada um lá, eu, o Jades, e o resto era em prol do nosso nome, do nome do artista. Então, às vezes esse tipo de... essa bagagem que a gente tem para trás, então ajudou lá na frente na hora que a gente estourou. E é meio que obrigatório, porque é um meio muito competitivo também. Muito. Ao mesmo tempo, assim, todo mundo faz isso também. Né? Todo mundo reinveste, aposta. Mas aí os grandes escritórios é fora da curva, os investimentos. Então a gente que era que fica onde? Em Goiânia, na verdade. Hoje a potência está em Goiânia. Nem Moema não está mais igual antigamente, antes da pandemia. Até antes da pandemia, Moema era muito pau a pau, assim, sabe? Não, já ficou Campo Grande e Goiânia também. Na época da Maricília Rodolfo aqui, do Milhões Mariano estourado aqui, do Michel Teló, Rick Diego, quem mais daqui que era? O Atitude 67, o Jardim Jadson, o Tradição lá atrás, tudo era daqui. Então, tipo assim, aqui também era uma outra Goiânia, né? Era muito pau a pau, assim, sabe? Porque o PIB em Goiás é muito maior que o nosso muito, aqui, né? Muito. A capacidade de investimento deles nem compara, né? Então, mas Campo Grande foi muito, o Bruninho Davi, que é daqui também, mas tá morando em São Paulo. Então aqui era João Bosco Vinícius também. João Bosco Vinícius, aí depois mudaram para Ribeirão, para a logística ser melhor, porque a logística aqui de Campo Grande, a maioria dos artistas querem sair daqui por causa da logística, é muito ruim. Então, se você tiver um show para fazer lá em Leme, você já perde 1000 km. Se você está morando em Ribeirão, você roda 200 km. Entendeu? Então, você sair daqui para fazer Leme, você sair daqui para fazer
Uberlândia, você tem que fazer Goiânia, você já perde 1.000 km para ir, 1.000 km para voltar. Aí não tem como ficar aqui, né? Acaba vindo aqui o quê? Uma vez por ano? Duas vezes? Na época eu mudei sozinho, mas eu nunca quis tirar os caras daqui, porque eu podia como eu me lasquei, a gente se lascou muito no começo. Os caras que acreditam na gente, o músico, o baterista, o road, o técnico, o cara que carrega o assessor, o cara que carrega o fotógrafo, o nosso videomaker, os caras, a gente vê o sonho, eles acreditando na gente também. Então eu não acho justo você chegar no cara e falar assim, agora vamos mudar para São Paulo e tchau. Aí a banda troca o time, né? Aí eu tô indo contra os meus princípios total de defender o meu estado, que eu sempre defendi. Sim. Mas a gente usava como? Vamos tentar mudar? Vamos. Todo mundo topa mudar? Se todo mundo topar mudar, a gente vai mudar todo mundo. Se não vai, então, tipo assim, era algo muito bacana disso. Então, a equipe do Munhoz Mariano é tudo daqui, a equipe do Jadiates é tudo daqui, a equipe do João Carreiro é 100% daqui, as empresas de ônibus que a gente, na pandemia, a gente tinha ônibus, a gente não tem mais, tínhamos que vender. A gente trabalha com todos daqui, aí você gera 2 empregos para 2 motoristas, o dinheiro vai para essa empresa de ônibus, você vai girando essa galera nossa. Não, e aí mostra também o quanto que aqui também os círculos estão tão próximos, né? A gente está no interior, né? Às vezes todo mundo se conhece. A locação de cenário tem aqui uma das maiores, tem aqui que é a MA, que atende Gustavo Lima, atende Zé Neto Cristiano, atende cenário 2 de tudo quanto é artista, você pensar no Brasil, os caras é daqui, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem potencial para ser uma Goiânia, a gente tem potencial para ser uma referência realmente, não somente com os artistas, mas com os profissionais aqui, pô. A gente tem capacidade disso. Basta ter oportunidade para essa galera. E hoje em dia a gente não tem oportunidade, há mais de 10 anos não tem oportunidade. Até para aumentar a cadeia produtiva também. Até para aumentar. Então, por que acontece, Danilo? Do Dudu Borges embora, do Ivan Miyazaki embora. Esses caras, nenhum deles queria ir embora, cara. Nenhum. O próximo agora que eu falo para você que está na beirinha de querer ir embora, não é querer ir embora, de não ver mais. O espaço já está inchado para ele, já não está mais. Ele tem que ser, ele é capaz de muito mais do que ele já é aqui. É o Flávio Guedes, que ele é o sócio na Patrícia com a gente hoje. Ele, para mim, é um dos maiores produtores que tem hoje na atualidade, é ele. Que lá em Goiânia, por exemplo, ou numa Uberlândia, ou numa Rio Preto, ou numa Ribeirão Preto, ou na própria São Paulo, esse cara vai ser um fenômeno. Então ele tem essa capacidade de profissional. O cara é muito bom. Então, mas é um cara que tocava no Túlio Teatro, tocou no Jadiates desde quantos anos. É um cara que tem uma história muito grande por trás do profissional que ele é. O estúdio dele aqui é um dos maiores estúdios que tem no Centro-Oeste, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entendeu? E do Centro-Oeste talvez. Mas ele é uma referência e eu tô vendo a cada dia que passa maior a chance dele ir embora. Porque ficou pequeno para ele. E por que ficou pequeno para ele? Porque não tem oportunidade para os outros artistas, para os artistas pequenos daqui, se destacar para poder chegar nele e falar, Flávio, eu quero pagar o seu trabalho. Ele é um trabalho mais caro, porque o equipamento do cara é maior, o equipamento do cara... Então ele investiu, né? Ele é um profissional de altura. Não, ele é o profissional, que nem o Dudu hoje é um dos maiores lá em São Paulo, que nem o Ivan é lá em Goiânia, uma das referências, já foi de tudo quanto é artista. Então, acho que a gente vai acabar perdendo mais um cara. É isso que eu não queria que acontecesse. Então, falta oportunidade, falta olhar de verdade para esse setor, que não é visto com bons olhos. Só pensam em... os caras ainda tem uma visão superficial, né? Exatamente. Agora, aquela pergunta de $1 milhão, né? Qual a próxima dupla ou talento a estourar que é de Mato Grosso do Sul, que o Brasil inteiro deve conhecer em breve? Tem um nome assim? Que está na ponta do casco? Não é porque a gente está envolvido no projeto, não, mas eu acho que a Patrícia Adriana está muito preparada. Está muito preparada, até pelo histórico musical delas, para trás, né? Histórico. Elas são muito afinadas, né? Muito afinadas, Então ela é umas artistas que são bem vistas por todos os outros artistas nacionais. Você vê o Henrique e o Juliano veio esse tempo atrás num leilão que estava aqui e elas estavam cantando. O Henrique foi lá, cantou com elas, ficou abismado, gravando ela o tempo inteiro. Assim, o Henrique e o Juliano é uma das maiores artistas do Brasil, da atualidade, né? E você vê que um cara igual aquele lá tá realmente vidrado vendo aquelas meninas cantar. O talento impressionou, não só né? por isso, até o próprio Ralph, do Christian Ralph, chegou a comentar numa música que elas regravaram dela, na rede social dela. Então, tipo assim, são indícios que a gente vê que fala, cara, chegou a vez. Então a gente está fazendo a recém-contratada pela Som Livre, o Brasil precisa conhecer elas, o Estado já conhece, assim como o Estado conhecia o Jadiates em 2002, já conhecia, em 2012, em 2013 foi conhecido nacionalmente. Eu acho que agora
tá por um triz da Pasadena ser conhecida nacionalmente, que merece, tá num momento muito bom, e eu acho que elas são a nova artista sul-mato-grossense a estourar no cenário nacional. Bom, deixa você, né? Obrigado, Ninho. Tamo Valeu junto, aqui. obrigado, tá? Valeu, eu que agradeço. Acompanhe nosso trabalho no www.msindia.com.br ou nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Até a próxima.